Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais uma aula sobre polígonos regulares, ok? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a área dos polígonos regulares. Já trabalhamos na primeira e na segunda aula sobre os ângulos, né? O ângulo central, o ângulo interno, o ângulo externo, como que a gente encontra e como que a gente faz para descobrir o outro, tendo um deles já, ok? Então, caso você tenha perdido essas aulas, vá no meu canal, já se inscreva lá e vai na playlist de polígonos regulares que vai estar lá certinho todas essas aulas, ok? Em ordem e sequência. Bem bonito, tá bom? Então vamos lá, ó. Área de polígonos regulares. Galera, a gente tem três tipos de fórmulas para polígonos regulares. Três, assim, mais gerais, né? E acontece que o seguinte, para o triângulo, quando é um polígono regular, a gente tem que é base vezes altura dividido por 2, na área do triângulo. Quando é um polígono regular, então quando é um triângulo equilátero, eu tenho essa fórmula aqui, que é lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido para 4. Então essa é a fórmula que eu uso para encontrar a área de um triângulo equilátero, que seria um polígono regular de 3 lados. Para encontrar a área de um quadrado, é o mais simples, né? Simplesmente o lado elevado ao quadrado, lado vezes lado. E agora, para tu encontrar a área de qualquer polígono regular, tu vai calcular o seguinte: apótema vezes o lado, vezes o valor do lado, né? Vezes o número de lados, dividido por 2. Com isso daqui, tu consegue encontrar certinho qual é o valor da área do polígono, tá? Então vamos lá, vamos desmembrar isso daqui e vamos entender essa fórmula. Primeiramente, apótema. O que é apótema? A apótema é a medida que vai do centro da figura até a metade do lado. Ó. Então ela pega e divide o meu lado em duas partes exatamente iguais. Ok? Então pensa comigo. A área disso daqui é meio estranho de eu conseguir descobrir. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar ela e dividir. Ó, vamos ver se vai ficar bonitinho. Eu posso dividir em vários triângulos. E olha só, essa figura aqui, ela tinha 6 lados, né, o hexágono. Automaticamente eu consigo formar 6 triângulos. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de um dos triângulos e vou multiplicar pelo número de triângulos que eu tenho. Então aqui, por exemplo, ó, se eu fizer base vezes altura e dividir por 2, eu vou ter a área desse triângulo aqui. Se eu multiplicar por 6, eu vou ter a área de todos esses triângulos juntos, ok? Por isso que eu uso essa fórmula, ó. Eu deixo assim para ficar mais fácil. Mas é como se fosse, ó, apótema vezes lado dividido por 2. Que daí com isso eu consigo achar a área de um triângulo. E em seguida, multiplico pelo número de triângulos, que seria o número de lados da minha figura. Ok? Assim, ó, o que acontece? Geralmente o exercício ele não vai te dar a apótema e o valor do lado ao mesmo tempo. O que ele vai fazer? Ou ele te dá só a apótema, ou ele vai te dar o valor do lado, tá? Então tu vai ter que acabar encontrando ali qual seria o valor da apótema ou do lado, dependendo do valor que tu tem. E para isso nós usaremos a trigonometria. Oh yes, isso mesmo. Então, por exemplo aqui, ó. Vamos supor que nesse caso aqui, ele tenha falado para a gente o seguinte, ó. Eu sei que nessa figura aqui, o meu lado vale... O meu lado vale 10. Pode ser? Pode ser. Então, o lado é igual a 10. Pensa comigo, se o lado é 10, qual será que vai ser o valor da minha apótema aqui, ó? Lembrando que eu estou fazendo isso daqui, que daria para qualquer um dos outros exercícios, tá? Sempre que envolve um polígono regular de 5, 6, 7, infinitos lados, a gente consegue usar essa fórmula aqui. Claro que infinitos não, porque daí não tem como calcular, né? Que não dá para saber. É verdade, agora eu fiquei confuso, ó. Se tiver infinito... Ah, daí é quase uma circunferência, né? Então, beleza. Eu sabia que não existe circunferência em tese, né? Na real, que são é um polígono com um monte de lado. Daí a gente vê, parece um círculo. É.
Não sei porque eu tô falando isso, mas vamos lá, ó. O lado é 10, então o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse triângulo aqui de dentro, tem esse formato aqui, certo? Eu tenho o lado, que é 10. Eu quero descobrir a apótema. E olha só que interessante, quando eu faço o risco que seria da apótema, eu acabo descobrindo que eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, ok? Então eu vou copiar agora esse triângulo retângulo, ó. O triângulo retângulo aqui embaixo, a base dele, vai ser quanto? Vai ser metade do lado. Então vai ser 5. Aqui é 90 graus. Esse valor aqui de cima, ó, vai ser qual? Eu vou ter que pegar ali agora e lembrar, olha só, o ângulo central é sempre 360 dividido pelo número de lados. 360 dividido para 6 é 60. Então eu sei que esse ângulo aqui inteiro é 60 graus. Aqui não foi cortado no meio? Foi. Então aqui eu tenho 30 graus. Então olha só, consigo descobrir esse lado aqui? Consigo. De boa. De boa não, que eu vou ter que usar raiz, né? Usar raiz é chato, mas dá para fazer. Ó, então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, olhando por esse ângulo, eu tenho aqui o meu cateto adjacente e aqui o meu cateto oposto. Pessoal, isso daqui é conteúdo, acho que do 9º ano. Automaticamente, tu já tem que saber fazer isso daqui. Caso você não lembre como é que faz isso, você pode ir no meu canal também, e lá vai ter uma playlist Teorema de Pitágoras. Tu entra e vai ter uma revisão daqui também, Teorema de Pitágoras e Trigonometria. Entra nos dois, dá uma revisada, daí você volta para cá para dar certo, tá? Senão não vai dar certo. Então, ó, tenho isso daqui, 30. Como é cateto adjacente, cateto oposto, ó, eu tenho a coca, que é minha tangente. Então vai ser, ó, tangente de 30 graus, que vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então vai ser o 5 dividido pelo x. A tangente de 30, dá para baixar um pouco mais aqui ainda, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então aqui o 5 e o x. O que eu faço agora? Posso multiplicar cruzado. Vai ficar assim, ó. X raiz de 3 igual 3 vezes o 5, 15. E agora eu pego essa raiz de 3 e passo para o lado de lá, dividindo. Então, deixa eu fazer aqui. Eu vou ter o seguinte, ó. X igual a 15 dividido por raiz de 3. O que acontece? Não posso ter uma raiz no denominador, na parte de baixo da fração. Para eliminar ela, eu vou multiplicar por uma outra fração, onde eu tenho o mesmo valor da raiz em cima e embaixo. Então, a parte de cima vai ficar 15, raiz de 3. E a parte de baixo, ó, raiz de 3 vezes a raiz de 3, é raiz de 9, que vai dar 3 também. E agora eu simplifico, ó. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes a raiz de 3 é 5 raiz de 3. Então, nesse caso aqui, ó, descobri qual é o valor da minha apótema. Tendo o valor da apótema e tendo o valor do lado que está aqui em cima, eu já consigo agora descobrir qual que vai ser a área desse meu polígono, tá? Vou dar um tempinho aqui para você copiar. Então dá um pause aí agora que eu vou apagar. Apagar esse pedacinho aqui que já tá bom. Então olha só. A fórmula da área é qual? É a apótema, que é 5 raiz de 3, vezes o lado, o valor do lado estava lá em cima, que era o 10, vezes o número de lados, que nesse caso aqui é 6, tudo isso dividido para 2, ok? O que eu já posso fazer aqui, ó? Eu já posso cancelar esse 2, fazendo 6 dividido para 2. Então vai ficar aqui, ó, aqui a minha área,
vai ser 5 raiz de 3 vezes o 10 vezes o 3. Eu já fiz a divisão aqui. Pronto. Então, ó, sempre que eu tenho multiplicação com raiz, eu multiplico só fora, né? Eu deixo a raiz aqui sozinha, paradinha, bonitinha. Então, eu vou ter o seguinte: 5 vezes 10, 50. 50 vezes o 3, 150. E raiz de 3. Então, essa daqui é a área desse meu polígono regular, ok? Lembrando que é o seguinte, o método para tu descobrir a apótema é o mesmo método para tu descobrir o lado, caso você tenha a apótema, entendeu? No mesmo caso, tu vai ter que usar ali a trigonometria para calcular isso. Geralmente, quase 100% das vezes, em vestibular, que cai isso daqui, vai ser com hexágono, tá? Porque quando a gente faz a divisão, eu vou ter aqui um ângulo de 30 e aqui um de 60. Então fica mais fácil porque faz parte dos ângulos notáveis, né? Que a gente tem que saber de cor. Outra curiosidade, tá? Ó, se aqui é 60, aqui é 60 também, e aqui em cima é 60. Esses triângulos, eles são equiláteros. Se o meu lado é 10, quer dizer que a minha diagonal aqui inteira, ó, vai ser 20, ó, porque aqui é 10 até aqui, aqui também é 10. Então fica mais fácil de eu calcular. Poderia calcular até como sendo um trapézio, só que eu precisaria da apótema também. Beleza? Eu acho que eu tô falando, tô complicando mais ainda, né? Ou não. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, ok? A gente vai ter mais uma aula ainda, que a gente vai trabalhar com isso daqui, mas daí é só o exercício, ok? Daí eu vou fazer um que a gente tem a apótema, que quer descobrir o lado para poder descobrir o resto. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção. Tamo junto. É nóis. Se inscreve no meu canal para ficar feliz.